Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo e hoje a gente vai continuar a terceira parte que vai falar sobre a minha história, né? Eu tô contando a minha história de vida e também a parte da mediunidade, como eu virei espírita, o que aconteceu. Então se você ainda não assistiu o 1 e o 2, clica aqui que eu vou colocar a playlist para você assistir. Assista na sequência se você tiver um tempo, quiser entender um pouco, né? Porque essa é uma pergunta, eu não acho que minha vida é interessante nem um pouco na realidade, tá? Mas como vocês perguntam muito sempre, eu resolvi esclarecer um pouco, né? Pelo menos a parte que eu acho que dá para ficar interessante. Bom, então tudo bem. Estava eu, né? Como eu tinha parado, recebi a carta do Espírito Humberto de Campos e naquela carta dizia o seguinte, é uma carta de 2 ou 3 folhas, e ele falava que eu iria conhecer o Espiritismo, né? Que era chegada a hora, minto. Ele falava assim, é chegada a hora de você conhecer o Espiritismo. E com o Espiritismo e a sua mediunidade, eu nem sabia o que era mediunidade. Você vai, não, com a mediunidade você vai primeiro se ajudar, depois ajudar o próximo, depois ajudar, não lembro na verdade o termo, humanidade acho que ele usou, né? Mas claro que, por exemplo, aqui no YouTube, mesmo eu vamos dizer assim, não sei nada demais, porque eu não sou uma pessoa nada demais, porém, o que eu faço? Eu pego o conhecimento do Espiritismo e jogo para o YouTube de uma maneira que fica um pouco mais fácil de compreender. Isso acaba mudando as pessoas, não é que eu preciso ser alguém super bom, né? Ou um super médium para poder ajudar as pessoas. Então eu tenho isso em mente, né? Que na realidade esse trabalho, apesar de não ser nada demais, por um lado, acaba ajudando as pessoas, né? Graças a Deus, quando eu, por exemplo, me tornei espírita, eu assisti muitos vídeos no YouTube que me ajudaram muito. Então é isso que eu pretendo fazer para as outras pessoas. Mas aí tudo bem, vamos lá. Então ele falava isso, né? Que eu ia ajudar primeiro eu, depois as pessoas próximas de mim, depois a humanidade. E falou um monte de coisa lá. E tudo que ele falou realmente se concretizou. Eu já falei, né, que vou achar essa carta e vou mostrar aqui para vocês. Mas tudo que ele falou realmente aconteceu. Realmente minha vida foi mudando e foi assim mesmo. Então eu voltei da casa da minha tia, né? Eu lembro que naquele dia, na realidade, eu ficava pensando assim: esse pessoal é doido. Por que vocês estão psicografando? Mas como é que eles estão ouvindo os espíritos? E pensando, né? Mas eu pensei também, por outro lado, eu não estou pagando nada. Eles não estão fazendo isso de graça? Mas eu também pensava, bom, pode ser, né? Vai que eles são loucos, vai que os 5 são doidos e combinaram só para me bagunçar. Pensei, mas quem quer fazer isso à toa? E fiquei nessa dúvida. Aí minha tia me trouxe a carta, conversei com ela. Eu lembro até hoje que a gente estava indo no McDonald's depois. Eu falei para ela assim: não, tia, eu não quero esse papo de espiritismo, não. Minha vida tá muito boa assim. Eu não quero esse negócio, não. Não vem trazer responsabilidade para mim, não. Aí ela falou: não, mas não é assim e tal, tal. Tudo bem. Voltei para minha casa, né? De carro mesmo, dirigi na estrada pensando. Cheguei em casa, era de madrugada, assim, de manhã, comecei a assistir vídeos do Divaldo Franco e a ler o Livro dos Espíritos. E eu falei assim, bom, com certeza eu vou achar alguma coisa nesse Livro dos Espíritos que contradiz esse papo de espiritismo. E eu vou desmascarar o espiritismo. Então eu comecei a ler, e não achava nada, não achava nada, não achava nada. E realmente não achei até hoje, nada que você possa falar, tá errado. Aí, passado esse período, né, eu voltei com meus hábitos, um pouco meus hábitos, vamos dizer assim, mais ou menos, né, porque nesse momento, nessa época, eu conheci minha esposa atual, né, quer dizer, única, atual e única, me desculpe, eu quis dizer assim, eu conheci minha esposa, que depois eu vim a casar com ela, porém, vocês percebem que não tem coincidência, essa minha esposa, ela já teve muitas e muitas existências comigo. Então, obviamente que eu ia conhecer ela no momento que eu estava pronto para, né, vamos dizer, maduro psicologicamente, porque eu não era muito maduro, vamos dizer, eu era meio moleque. Inclusive, uma das coisas que eu fazia bastante era sair à noite. Eu saía à noite, bebi e tudo. Então, quando eu saí da minha tia, eu voltei para minha cidade, eu falei, eu vou sair e tudo. Fui no bar lá, peguei uma bebida, uma vodka, acho que era. A hora que eu dei o gole, tava ruim pra caramba a bebida. Eu tomei um susto, falei, nossa. Falei pro cara, tá zoado essa bebida, me traz outra. Dei o gole, tava ruim de novo. Eu falei, tá alguma coisa errada. Mesmo assim, eu fiquei um tempo lá, não tava me sentindo bem, fui embora para casa. Hoje, eu sei o que aconteceu. Quando eu fui na minha tia, eu tinha muitos obsessores comigo. Então ela retirou esses obsessores. E quem gostava mais dessas bebidas e tudo eram os obsessores. Tanto que quando eu voltei para casa e fui
continuar, por exemplo, indo num bar. O que aconteceu? Eu recebi, vamos dizer, claro que os espíritos também devem ter dado uma pilhadinha, né? Mas eu fui lá, bebi e aquilo que eu imaginei que ia ser maravilhoso, como sempre era, foi horrível. Sem brincadeira, juro que isso aconteceu. Então daí pra frente eu realmente parei de beber. Não tive mais vontade na realidade. E também não tive mais vontade dos hábitos assim, de ser molecão, né? Porque eu era moleque, eu não tava nem aí pra nada, não me preocupava com as coisas. E comecei a me interessar muito pelo espiritismo. Aí comecei a namorar, sério, né? Com a minha esposa, atual esposa. E aí minha vida mudou da noite pro dia. Aí eu comecei a estudar o espiritismo, eu e minha esposa. Só que ela é bem mais nova que eu, né? Eu tenho 38 anos, ela tem 22. Então nós começamos a estudar, mas a gente era totalmente cru. Só que eu sou muito autodidata, então eu comecei a pesquisar, eu assisto as coisas no YouTube, leio os livros, comecei a estudar com a minha tia também. Então eu mergulhei de cabeça, vamos dizer assim, no espiritismo. Então em pouco tempo, parecia que eu tinha passado minha vida inteira estudando, mas também, principalmente, porque, segundo os próprios espíritos, eu fui padre muitas vezes, muitas reencarnações. Então o evangelho eu conheço de outras encarnações. Então logo que eu comecei a ler, eu peguei rápido, porque estava no meu espírito, né? E o evangelho segundo o espiritismo, os livros do espiritismo eu também conhecia, porque eu conheço o plano espiritual, né? Como todos nós. Então já veio logo à minha mente, eu comecei a estudar, comecei a ler. E aí o que aconteceu? A minha vida financeira, que estava, vamos lembrar lá atrás como é que estava a minha vida financeira, terrível, eu estava devendo um monte, eu fui de muito positivo para extremamente negativo, devedor em excesso, devia para o meu pai, para os meus irmãos, para o meu irmão, para o meu irmão não lembro na verdade, mas para os meus amigos, para o meu primo, eu fiquei devendo para todo mundo, para o banco, não, para o banco eu não sei, mas bom, eu fiquei totalmente sem grana e precisava devolver uma casa que era gigante e que tinha uma estrutura super cara e que eu tinha sido o primeiro morador, ou seja, eu ia gastar pelo menos 5 pau, 10 pau para pintar não sei o que. E foi aí que começou realmente a ajuda dos espíritos, porque eu estava lá na casa pensando o que eu ia fazer para devolver a casa pro cara, porque tinha cada coisa, tinha trabo, tinha um monte de coisa. E a imobiliária estava implicando com isso. E eles estão certos, claro, se alugou a casa boa, você tem que dar a casa boa. Só que aí eu não tinha dinheiro nenhum para pagar pro cara, eu não sabia como ia fazer. Então, até essa expiação, eu não tinha tido expiações assim dessa forma. E eu pensando, caramba, o que eu faço? Só que a imobiliária era chata, mas o proprietário não era. E por coincidência, o proprietário acabou passando lá no momento que eu estava lá. Aí ele olhou e falou assim, não, tá bom, não esquenta não, tá bom, pode ir. Fala para eles que eu já autorizei, você pode devolver a casa. E eu já tinha, foi um alívio do caramba, assim. Então tudo começou a dar certo. Então eu fui do limo, porque eu lambi o chão, né? Até que eu comecei a me recuperar. E agora eu vou deixar para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Se você tem Instagram, vai lá e me segue. E é isso aí.